ativo. Beleza. Pessoal, então vamos lá. A aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de threads. Tudo bem? Então, primeira coisa, o que seria uma thread? Eu vou abrir minha câmera maior aqui, para poder facilitar a visualização por parte de vocês. Ok? Então, eu vou parar de compartilhar minha tela. Ficou maior minha imagem aí para vocês? Tá visível? A imagem... Agora eu só tô vendo você só. A sua Isso. câmera. É só eu. É só minha câmera. Tá, sim. Então, beleza. É só para ficar visível. É que eu vou usar aqui minha... Ih, pifou. Tá de sacanagem isso daí. Minha lousa. Ok? Porque de dica, mas... Essa câmera tá me sacaneando hoje. Então, pessoal, é assim, ó. Quando vocês vão fazer um programa, quando vocês aprendem a programar na faculdade, como é que funciona aquele programinha tipo Hello World da vida? Não é assim que vocês fazem? Normalmente esses programinhas em C, aí tem lá, programe alguma coisa ou algo semelhante a isso, você vai declarar alguma coisa, tipo include std ou coisa parecida. Aí você pode ter algumas funções aqui, vocês chegaram a ver procedimento e função. Você tem lá o seu programa 1, aí tem um procedimento aqui, ó, procedimento, um procedure A, aí tem um código, depois um procedure B, um código, aí depois tem aqui, ó, main. Aí tem o seu main lá dentro e depois o quê? Um monte de código lá dentro. Não é assim que vocês têm lá? Seu programa normalmente? Isso quer dizer que ele só tem uma thread de execução. Esse é o padrão do seu programa. Então, quando ele começa a executar, ele vem aqui, lê, fala assim, ó, vai para o main. Aí ele vai executando aqui linha a linha, ó. Executa essa linha, executa essa linha, executa essa linha. Aí chega aqui, você chama a rotina aqui de cima, ó. Chama essa primeira rotina aqui em cima, nessa linha. Aí ele vai lá, chama a rotina, executa a linha, rotina, terminou a rotina, volta para o programa. Aí executa mais um pouquinho, aí o seu programa executa aqui e chama a rotina B. Aí o seu programa chama a rotina B, ele vai lá, executa o que tiver dentro de B, terminou. Volta, continua até terminar o programa. Basicamente é assim que funciona um programa. Ele trabalha com uma execução sequencial, passo a passo. Tudo bem? Então a gente fala que ele tem uma única thread de execução. Ele vai ser executado em um único processador. Então vamos supor que você tem uma máquina que seja um i7 com 4 núcleos. Tudo bem? Quadricore. Você tem 4 núcleos lá dentro. Só que como o seu programa aqui é sequencial, ele não vai rodar nos 4 núcleos ao mesmo tempo. Ele vai rodar em um só. Então esse programa ele começa a ser executado e começa a ser executado linha a linha dentro de um único processador. E os outros 3 processadores que tem lá dentro? Fazem nada. Pode executar um outro programa, mas o seu não. Por quê? Porque o seu programa foi feito para ser executado em uma única thread. Entenderam isso? É uma única execução. É uma coisa sequencial. Ficou claro? Não dá para ele dividir. Ah, professor, mas está dividido aqui, ó. Eu fiz vários procedimentos, mas ele não sabe disso. O computador não tem inteligência artificial para descobrir qualquer linguagem de programação. Isso daqui, quando você compila, ele transforma numa linguiça lá. Então, esse programinha bonitinho que você dividiu em vários procedimentos e função, isso daqui lá dentro vira uma linguiça, que ele vai executar do começo ao fim sequencialmente. Entenderam isso? Então, isso vai ser uma única thread. Um sistema que usa multithreads, o que é um sistema multithread? Eu vou programar e eu, como programador, vou dividir o meu programa. Então, ele faz um tipo de um programa, igual o outro, só que ele divide em pedaços aqui dentro,
que a gente chama de thread, que é independente. A thread, ela não pode ser dependente, ela tem que ser independente. Então, não é qualquer sistema que você consegue fazer multithread. Então, ele começa aqui, tem programações, só que cada programação vai ser executada em um processador diferente. Então, esse primeiro bloco aqui, ó, vai ser executado no processador 1, o segundo bloco no processador 2 e o terceiro bloco no processador 3. Você divide como programador isso. Você tem que falar, olha, eu estou fazendo um sistema multithread e esse bloco eu quero que faça num processador, esse outro em outro e assim por diante. Você, programador, você conta isso para o sistema. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Como é que funciona isso, esse negócio de multithread? Vamos imaginar uma coisa que vocês conhecem profundamente. Um jogo. Acho que game, todo mundo aqui sabe como é que é. Tudo bem? Primeiro cenário. Um jogo que não é multithread, é uma única thread, que seriam jogos bem antigos. O que acontecia? Quando você tem um processador, ele só executava uma coisa por vez. Então, por exemplo, se ele estava executando a programação do inimigo, então o inimigo mexia na tela um pouquinho, aí acabava o tempo dele, né? Aí você ia lá e fazia um pouquinho da programação do seu personagem. Aí o seu personagem andava um pouquinho. Aí seu inimigo também. Ficava aqueles inimigos meio burro que às vezes passava por você e não te matava. Ou não corria para cima de você. O inimigo estava vindo aqui, você mudava, às vezes você está. Porque ó, você não percebe isso, tudo bem? Que é muito rápido para o seu olho. Mas o inimigo ele roda um pouquinho de cada vez. Porque só podia usar uma thread, um único processador. Só tem um único processador, só um por vez está fazendo. Então está rodando aqui o seu programa. Aí vem o inimigo. O inimigo está vindo aqui. Aí, a hora que acabou o tempo dele, eu tenho que rodar a parte da movimentação do seu personagem. Aí, seu personagem sobe e o inimigo, a hora que continua, ele volta mais um pouco. Aí você vê que o inimigo era meio besta, passava reto por você. Ou você estava aqui, às vezes nem sempre te matava. Já jogaram um jogo assim? Então você olhava e falava assim: nossa, que jogo tosco, né? Às vezes você tá ali, às vezes você tá olhando a tela assim, a atualização de tela não era aquelas coisas, né? Você tava com o seu carrinho aqui, às vezes você tava vendo o carrinho se mexer e a tela do lado não, aí de repente movia a tela do lado. Então ele tinha que fazer tudo isso daí com um pouquinho tempo. Então o que ele fazia? Dividia. Olha, eu vou fazer durante 10 milissegundos, eu atualizo a tela aqui do lado. Depois até atualizo o painel de um carrinho. Depois atualizo o movimento que o cara fez. Então ele ficava atualizando um por vez. Então o negócio ficava assim, ó. Atualiza esse, depois atualiza esse, depois atualiza esse. Ficava tudo truncado. Por quê? Porque você só tinha uma thread. Nos jogos modernos, você já sabe que tem mais de uma thread. Por quê? Porque os computadores hoje têm mais de um processador. A partir do Core 2 Dual, ou Dual Core, que era 2 núcleos, os processadores mais modernos, aí i3, todos os i3, i5, i7, i9, todos esses i da vida aí, eles já passaram a ter mais de um núcleo, pelo menos dois. 2, 4, 8 núcleos, 6 núcleos, depende de cada processador. Então eles sabem que você tem pelo menos 2 núcleos. Tudo bem? Para quem tem uma máquina com dual core. E o que quer dizer dual core? 64 bits. Então, se o seu computador é 64 bits, com certeza você tem 2 núcleos. Então, ele sabe que dá para dividir o programa pelo menos em 2. Agora, vamos imaginar que você tem 4 núcleos, computador moderno. 4 núcleos, você vai jogar esses jogos mais modernos. O que ele faz? O programador divide isso daqui. Então, aqui ele tem o programa do inimigo, o programa do fundo, o programa do seu personagem. Então ele divide o seu programa em vários subsistemas, como se fosse vários subprogramas. E cada subprograma vai rodar dentro de um processador. Essa é a diferença.
Enquanto no outro rodava tudo num único processador e sobrecarregava um processador, um núcleo, né? E os outros ficavam parados, com um sistema multithread, mais de uma thread, eu consigo fazer o quê? Na hora que eu for rodar meu sistema, ele roda parte do meu programa em cada processador. Entenderam isso? Então, é como uma pergunta ou é como? Isaac. Então, como que você divide o peso disso daí? O programador tem que decidir isso. Eu vou mostrar isso daí. Você cria uma rotina e fala que ela é um thread. Então, você como programador, é como se fosse um procedimento. Você cria um procedimento, coloca tudo lá dentro e fala, ó, isso daqui é uma thread. E fala, ó, isso daqui vai rodar num processador. Aí você cria uma outra rotina e fala, tudo que tirando dessa rotina aqui, eu quero que rode dentro de outro processador. Você que define isso. Tudo bem? Você, programador, tem que dividir o seu sistema. Então, você tem que saber programar em multithread. Se você não usa a thread, o seu programa vai ter uma única execução, só vai usar um núcleo do seu sistema. Não importa se você tiver um processador, você vai lá e compra uma máquina com 32 núcleos ou 64 núcleos, que já existe. Fala, nossa, comprei um supercomputador. Beleza. Aí você faz esse programinha sem usar thread. O que vai acontecer? Você vai usar um processador só. E os outros 63? Fica sem fazer nada. Se você rodar um Hello World em 12 threads, por exemplo, o que vai acontecer? Vai aparecer 12 vezes na tela Hello World. Cada um vai rodar numa thread. Thread é bom quando você tem um sistema grande que consegue dividir. Você pode rodar independente um do outro. Por que independente? Porque você não sabe o que o outro vai estar fazendo, você não tem esse domínio. Por exemplo, você está nesse processador aqui, está rodando, por exemplo, a parte de fundo, o background do seu jogo. Ele vai estar rodando aqui dentro. Independente se o seu inimigo se mexer ou não, o background vai estar mexendo. Entendeu? Tipo, entardecer, passarinho voando, árvore balançando com vento. Então você pode fazer isso e deixar num processador. No outro processador, você põe toda a IA dos inimigos. Todo mundo que vai rodar ali contra você, né? Que vai tentar te desafiar, você coloca numa outra thread, uma ou mais thread. Aí a sua programação do seu personagem você coloca num outro processador, numa outra thread. Então fica meio que independente. Então o que vai acontecer? Os personagens vão rodar ao mesmo tempo. Então, quando o seu programa, o seu hominho está aqui, esse daqui está rodando. Então, o inimigo aqui continua se mexendo. Mesmo que você está rodando aqui e está indo para cima, ele está se mexendo junto. É igual, deixa eu ver como. É igual ter 3 funcionários e apenas um caixa. Ou 3 funcionários e o movimento ser de apenas um cliente por vez na loja. Não, você pode ter, é como fosse. Eu vou tentar dar um exemplo para você. Vamos imaginar um banco, por exemplo. Um sistema monothread. Só tem uma thread. É como se eu tivesse um único caixa no banco. Tá aquele monte de gente na fila e tem que ficar um após o outro e ninguém pode cortar a frente do outro. Então, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Ou no supermercado. Você teria um supermercado com um único caixa. E tem aquele monte de cliente tentando passar e você não pode passar os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque só tem um único caixa. O seu programa, o que ele faz? Em vez de falar, ó, tem um caixa só, agora o seu programa vai ter 4 caixas do supermercado, por exemplo. Vai ter 4 núcleos. Aí vai ter uma pessoa, que é você, programador, que vai falar, olha, 10 pessoas vai na primeira fila.
Essas outras 5 vai para a segunda fila. Entenderam? Você define. Aliás, você como programador, você define só o número de threads, o número de caixas que vai ter disponível. A ordem de quem vai ficar em cada caixa é o sistema operacional que faz. Então, você, programador, fala assim, olha, a partir de agora nós vamos ter 4 caixas trabalhando. Ok? Ah, mas eu tenho 5 programas lá dentro que eu falei que tinha thread, só tem 4 processadores. Como é que faz isso? Alguns dos processadores vão ficar com 2 threads. É como se fosse uma fila do supermercado. Você tem 4 caixas, tem 5 pessoas para passar no caixa. O que vai acontecer? Algum caixa vai ficar com 2. Entenderam? E como que vai ser essa decisão? Geralmente pela menor fila. Igual fosse o caixa do supermercado. Quando você está com um carrinho, você olha. Ó, quem tem menos coisa para processar? Não é assim que você chega? Tá lá no supermercado, tem aquele monte de coisa no carrinho. Aí a hora que você chega para usar, você olha para um lado, olha para o outro e fala, nossa, meu, olha esse carrinho aqui, ó, tá lotado. Aí você olha na outra fila, ó, o cara só tem uma latinha que vai passar no caixa. O que que você faz? Vai correndo no que tá na latinha, não é isso que acontece? É a mesma coisa o sistema vai fazer. Na hora que ele estiver rodando e tiver várias threads, são vários clientes para rodar, e só tem 4 caixas, ele vai olhar e vai falar, deixa eu ver aqui, ó. Esse caixa aqui, ó, vai rodar essa thread que esse carrinho do supermercado que está lotado. Deixa ele lá. Aí ele olha e fala, olha, esses 2 programinhas aqui são piquititico. O que que eu faço? Coloco os 2 no mesmo processador, na mesmo caixa, e vai dividindo assim. Entenderam? Ficou claro aí, Isaac? Então, essa que é o legal de trabalhar com muita... De nada. Isso que é o legal de trabalhar com um sistema multithread. Então, o que é um sistema multithread? É um sistema que você programador, define quantos que você vai rodar. Em quantas partes você vai rodar. Então, eu posso dividir em mais partes do que tem meu processador? Pode. É igual uma fila lá do supermercado. Você pode ter mais gente do que caixa. Por exemplo, tem 50 clientes para passar e só tem 4 caixas. O que vai acontecer? Vai ter 5, 6 clientes na fila por caixa. E aí o que vai acontecer? Imagine um caixa. Tem 5 clientes, os 5 estão com um carrinho do supermercado enorme, cheio de coisa para fazer. E na fila do lado, cada um só tem uma cerveja na mão para poder passar. Que fila que você vai entrar? Você vai tentar na fila menor, né? Se tem programas menores, você tenta entrar nessa fila. Então, pode ser que num processador, às vezes tem 10 programas rodando. Só que são 10 programas piquititico. O cara só tem um item para passar. E no outro, tem 2 só. Só que tem 2 gigantes lá para poder executar. E isso o sistema operacional vai equalizando. Ele vai olhando e fala, tá muito lento aqui, passa esse daqui para o outro. Ele vai equalizando isso daí. Entenderam? Como se fosse um organizador. No supermercado, às vezes tem isso. Quando está muito lotado, fica um funcionário lá organizando a fila. Às vezes você está no meio da fila, o cara, ô, vem aqui, vem nesse caixa aqui, vem cá, vem cá. Já viram isso daí? Então, esse seria o sistema operacional, o organizador da fila. Ficou bem claro o que é thread, pessoal? Então, o que é legal usar thread? Quando você usa thread, você consegue usar o potencial do seu computador. Se você não trabalhar com thread, o seu processador, o seu computador, você nunca vai extrair o máximo dele. Você vai ficar rodando só em um processador. Então, você pode ter comprado aquela máquina com 50 núcleos, vai fazer diferença? Nenhuma. E se você faz um sistema multithread? Aí ele começa a dividir o seu programa em pedacinhos.
cada um roda paralelo dentro de cada um dos processadores. Só que você tem que saber dividir. Por quê? Você não pode colocar nada que dependa do outro. Porque você não vai ter o controle. Então, o inimigo não vai poder depender do seu movimento. O máximo que ele vai fazer é, se você se movimentar, você envia essa informação para o inimigo e ele vai mudar alguma coisa no processamento, tentar achar você. Tudo bem? Mas os dois têm que poder rodar em paralelo para poder fazer alguma coisa com o thread. Então, você tem que pensar, dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Por exemplo, se eu tenho um programa assim, ó, quer ver, ó? A é 5, B igual a 2, C igual a mais B. Se eu fizer um programa assim, ó, A igual a 5, B igual a 2 e C igual a mais B. Não dá para fazer um sistema multithread. Por quê? Porque para você fazer essa conta aqui, ó, você só vai poder fazer essa conta do C se antes você declarar o valor de A e depois declarar o valor de B. Entenderam? Só dá para executar esse se antes você fez esse ou esse. Então aí não dá para fazer um sistema multithread desse jeito. É uma thread só. Quando que eu consigo fazer uma sistema multithread? Quando eu penso em alguma coisa ou uma parte do meu sistema que pode rodar em paralelo, independente disso daqui. Ficou claro? Exemplo de um sistema que eu poderia fazer isso. Eu poderia ter uma parte de programação aqui, ó, meu sistema, uma parte de um cadastro. Então eu faria aqui a programação de um cadastro, onde o cara lança nome, endereço, telefone, não sei o quê, e um botão de salvar aqui no final. Um botão de salvar aqui no meu sistema, tudo bem? Isso eu colocaria numa thread. E ao mesmo tempo eu programaria outra thread que vai fazer uma busca no banco de dados pelos melhores clientes. Enquanto está cadastrando um, eu posso estar procurando os melhores descontos, cupom de desconto, alguma coisa assim. Então aqui, ó, eu vou fazer a programação de descontos, de promoções. Então eu posso ter uma programação separada. Aqui eu estou cadastrando o cliente e aqui ele está procurando ver se tem algum desconto, se vai ter alguma promoção, etc. Entenderam? Então eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou montando um relatório, enquanto uma pessoa está cadastrando, o outro está montando um relatório. Ou fazendo cálculo, para calcular, por exemplo, enquanto você está cadastrando aqui, ó, o cliente, eu posso fazer uma thread aqui de análise financeira, se o cara está devendo no mercado ou não. Então, a hora que você coloca o CPF do cara aqui dentro, ó, você tem um cadastro aqui, pôs o CPF. Na hora que você pôs o CPF aqui, automaticamente ele dispara uma outra thread que vai consultar no SPC e no Serasa se o CPF do cliente, né, tá beleza, tá ativo, se tem alguma restrição, enquanto você tá cadastrando as demais informações. Entenderam a brincadeira? Então aí eu posso dividir em duas threads, ó. Aqui o cara está cadastrando, na hora que ele preencheu o número do CPF, apertou Enter, ele abre uma nova thread como se fosse um outro programa rodando, e esse programa vai fazer uma análise, verificar se ele está devendo no mercado ou não. Enquanto isso, você está digitando ali dentro. Por quê? Porque se ele descobrir que está devendo, na hora aparece uma telinha, o cliente devedor no mercado. Tome cuidado. Entenderam? Deu para ter uma ideia de como usaria uma thread? Em que lugar que eu usaria isso? Então sempre seria coisa que você conseguiria separar, fazer em paralelo.
Então, durante o cadastro, no meio do cadastro, eu tenho uma thread. E aqui, ó, eu coloco um botãozinho lá, que quando o cara preencher o CPF, ele vai fazer busca. É outra coisa, independente. O que eu estou fazendo? Estou economizando tempo. Se eu não tivesse isso, o cara ia ter que esperar ele clicar no salvar. Aí, quando clicasse no salvar, aí que ele ia procurar no SPC. Então, o botão de salvar ia demorar um tempão. Por quê? Porque demora para você digitar. Qual é o seu endereço? Aí o cara vai digitar Rua dos Confins, número tal, CEP. Ah, pera lá, deixa eu lembrar o CEP de casa. Aí o cara demora. Ah, o meu CEP é tal. Aí coloca. Às vezes o cara nem sabe o CEP, você tem que ficar consultando para descobrir o CEP. Entenderam isso daí? Então, enquanto o cara está digitando ali, demora para dedéu, o seu outro programinha, essa outra thread, rodando no outro processador, tá metendo bala ali, ó, e procurando as informações do cliente para saber se ele está devendo na praça, se é um cliente confiável, qual o limite de crédito que eu vou oferecer para ele. Tudo bem? Então, por exemplo, o limite de crédito pode ficar o preenchimento automático. Você vai cadastrar o cliente. Aí aqui na sua planilha pode ter o limite de crédito do cliente. Aí ele vem nada preenchido, você não consegue alterar. Vem cinza aqui, ó. Vem um campo em cinza para você não mexer no limite de crédito do cliente. E como que ele vai calcular isso? Quando você digitou o CEP do cara, o CPF, ele foi lá, foi procurar lá os dados do cliente, tudo bem? Busca nas bases, faz uma indexação e de acordo com se ele deve ou não na praça, como que ele costuma comprar, o salário dele, aí ele chega e monta um valor. Olha, esse cliente aí, ele vai ter 20 mil de limite, 5 mil de limite. Aí o próprio sistema vem nesse campo e cadastra. Enquanto isso, você está digitando lá o endereço do cliente, rua do cliente, nome do cliente, etc. Ficou claro isso daí, esse exemplo? De como usar uma thread? Vocês estão aí ainda? Beleza. Então, vamos ver como é que implementa isso daí então. Pô, legal, gostei da ideia. Então, um sistema multithread, então é um sistema que eu divido o meu processador. Só que, ele é igual então ter vários programas? É quase igual. Porque assim, ó, quando você tem um programa com uma única thread, deixa eu virar aqui, fica mais fácil. Sumiu. Quando eu tenho um sistema aqui, imagina um programa que você faz aqui. Aqui você tem a memória do seu programa e aqui a thread em execução. Então você tem uma única coisa em execução e aqui você tem a memória do seu PC. Então cada programa tem a sua memória. Então se eu tenho dois programas abertos, eles têm cada um a sua thread e cada um tem a sua memória. As memórias são independentes. Tudo bem? Então, esse programa não acessa o conteúdo dessa memória. Nem esse daqui acessa do outro. Cada um tem o seu próprio programa. Tudo bem? Então, eu tenho o programa 1, programa 2 e eles são independentes um do outro. Cada um tem a sua memória, só que só tem uma execução. No caso de um sistema multithread, pessoal, a memória é a mesma. Eles têm três execuções, três programações diferentes, mas todos usam a mesma memória. Então, os programas, quando você usa multithread, eles estão compartilhando a mesma memória. Isso quer dizer que esse programa, essa programação, pode vir aqui e modificar aqui. Essa modifica aqui. Então, você tem que controlar isso. Se eu tenho uma variável A aqui igual a 5, esse programa pode ler o valor de A. Por exemplo, vou fazer uma thread aqui. Vou usar assim que fica mais fácil. Então aqui você tem o seu programa enorme aqui dentro, beleza?
Aí, em uma das threads que está rodando aqui dentro, você tem a programação do cadastro do cliente. O cadastro do cliente está aqui, é toda uma programação que está aqui. Aí tem uma variável aqui, que é o valor do disponível, o limite dele. L igual, tem aqui o limite. Tem uma variável que você criou. Então, aqui no comecinho, você foi lá e escreveu var L e criou essa variável aqui do tipo, sei lá, inteiro, ponto flutuante, etc. Tudo bem? Então, nesse pedacinho de programa, você criou uma variável. Nessa outra thread que vai estar no outro processador, você tem lá a programação para ele calcular esse limite. Então, quando você vem aqui, digita o CPF do cliente, ele executa, chama essa outra thread aqui em cima. Aí começa a ser executada essa daqui. Enquanto isso, você está digitando as coisas. Você continua digitando. E aqui ele faz o cálculo do limite do cliente. Consulta Serasa, SPC. E no final aqui, ó, ele pega a variável L e atribui o valor aqui que ele conseguiu. Ele fez um monte de cálculo aqui, ó. A, B, C. Teve várias variáveis aqui, ó. E o limite do cara que está aqui embaixo, ó, vai ser igual a A mais B mais C. Vai ser igual à programação que ele colocou lá do meu limite. Entenderam? Então, esse pedacinho, essa thread, está alterando a variável que eu declarei nessa outra thread. Ó. Por quê? Porque a memória é a mesma. Um consegue mexer na variável do outro. Ficou claro isso daí? Então, você tem que lembrar, então, que no sistema multithread, você tem uma única memória e é compartilhado pelo seu programa inteiro. Por todos os pedacinhos de código. Então, todos os pedacinhos de código conseguem enxergar um, conseguem enxergar o outro. Então, é legal que eles conseguem compartilhar coisas. Se é um jogo, ele sabe que o inimigo está em outra posição, por exemplo. Sabe que, ó, um inimigo, ó, eu consigo pegar ele que está em tal posição. E assim por diante. Por quê? Porque eles estão compartilhando ali as informações. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, ele consegue compartilhar tudo. Entenderam? Então, beleza. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão vendo minha tela aí, então? De novo? Vamos lá. Implementação de uma thread. Frequentemente, você precisa implementar seus próprios threads. Então, às vezes, você fala assim, meu, puta, eu gostei dessa ideia, hein? Vou dividir meu programa em vários pedacinhos. Vou ganhar desempenho? Vai. Quanto de desempenho? Quantos processadores você tiver. Então, se por exemplo, você tem dois processadores, tem dois núcleos na sua máquina. Se eu dividir meu programa em dois, vai rodar, na teoria, 2 vezes mais rápido. Metade em um, metade no outro. Concordam? Ah, mas é 2 vezes mais rápido? Então, se eu tiver 4 processadores, vai rodar 4 vezes mais rápido? Na teoria, sim. Na prática, não. Por que na prática não? Não chega a dar isso daí. Porque o seu processador, pessoal, quando você usa mais de um núcleo, ele baixa a velocidade do núcleo. Então, quando você vai comprar um processador, eu vou abrir aqui uma página web. Vou abrir uma página web, vocês devem estar vendo a página. Eu vou pegar um processador aí, um i7 de 10ª geração. Vou pegar um i7 de 10ª geração. Vou pegar qualquer lugar aqui, ó. Vamos ver se ele fala aqui o processador. Ah, tem site da Intel. Melhor lugar é impossível. Tá aqui o 10ª geração. Vou pegar da Intel, podia ser da AMD, podia ser de qualquer um, mas todos eles vão ter o mesmo problema. Aí a gente vai falando, vou pegar aqui um processador aqui, qualquer. Por exemplo, o desktop.
peguei ali um desktop, detalhes do produto. Aí ele vai falando, conectividade. Aí ele coloca, olha aqui, ó. Frequência de clock turbo até 4.8. Aí você olha a velocidade e ele fala, ó, de 5,3 e 4,9. Fala, pô, mas é 5,3 ou é 4,9? O que eu estou comprando? Entenderam? Que tem dois números. Já viram isso daí? Quando vocês vão comprar processador? Alguém já viu isso? Por exemplo, vou aqui, ó. Um i7. Aí o cara vai comprar o i7. Aí ele vem aqui, vamos pegar a velocidade. Vamos ver se esse site aqui fala melhor. Descrição. Aqui, ó. Octa-core de 3.6. Ó, vou colocar aqui um zoom. De 3.6 a 4.9. Você sabe o que isso significa? Você fala, pô, mas eu estou comprando 3.6 ou estou pegando 4.9? Alguém já se pensou o que isso significa? Vocês sabem o que isso significa? Esses dois números que aparecem aí quando vocês for comprar um processador? Nunca tiveram curiosidade. Isso daí é assim. Quando você usa o seu computador, ele esquenta, tudo bem? E consome energia. Se você estiver usando um único núcleo, só tem um núcleo rodando, então quer dizer que os outros núcleos estão parados, não estão gastando energia deles. Então ele redireciona a energia para esse único núcleo. Aí esse núcleo trabalha no booster que ele chama, que é os 5 GHz ou 4.9. Tudo bem? Ele está trabalhando com um único núcleo. Aí ele consegue torar o pau e rodar ele a 5 GHz praticamente. Por quê? Porque toda a energia está canalizada num único núcleo. Ah, mas ele vai esquentar. Eu sei, mas os outros estão frios, porque não estão funcionando. Então quer dizer o quê? Que o ventilador vai estar refrigerando a energia desse único núcleo. A energia consumida está tudo por esse único núcleo. Só que se eu começar a carregar meu processador e colocar mais de um núcleo para funcionar, vamos supor que ele tivesse 4 núcleos. Nesse caso é octa, mas vamos supor que fosse 4. Se ele tivesse 4 núcleos e os 4 eu colocasse para 4.9, o que ia acontecer? Ele ia esquentar para dedéu, ia consumir uma energia lascada e provavelmente ele ia queimar. Entenderam? Aí a Intel falou, puta, meu processador não funciona, ele esquenta tanto que ele desliga. Não dá certo. O que eu faço então? Cada vez que você liga mais um núcleo, ele baixa um pouco essa velocidade. Então vamos supor que estava 4.9. Na hora que você liga o segundo núcleo, ele baixa para 4.6 cada núcleo. Então ele liga dois núcleos, mas não trabalha mais 100%. Ele alivia o pé e trabalha com 4.8. Aí você liga um terceiro núcleo, ele baixa de novo e vai baixando a velocidade. Até chegar ao quê, pessoal? Em 3.6 quando vocês ligarem todos eles. A hora que vocês ligarem os 8 núcleos, o máximo que ele vai rodar vai conseguir vai ser o 3.6. Entenderam? Alô? Vocês estão me ouvindo? Ficou clara essa explicação? Todos conseguiram entender? Ah, beleza. E que isso vai provocar? Por que então não dá o dobro da velocidade? Porque se eu tivesse dois processadores que trabalhassem a 4.9, se eu dividisse nos dois, era 4.9 em um e 4.9 no outro. Então ia ser o dobro da velocidade, só que isso não é real. O que acontece? Quando eu coloco dois processadores, a velocidade dos dois o quê? Diminui um pouquinho.
Então, não é o dobro de ter uma única máquina. Então, você tem um processador aqui, ó. Tá um único núcleo funcionando, tá trabalhando a 5. Aí, na hora que eu coloco o segundo núcleo, ele sai de 5 e cai para 4. Vamos imaginar. Então, 2 vezes 4 é 8. Não é o dobro de 5. Entenderam? Por isso que eu falei, quanto mais núcleos eu tiver trabalhando, o que vai acontecer com a velocidade do clock? Vai reduzindo. Tudo bem? Não vai ser mais aquela velocidade. Só que, mesmo assim, é melhor que um núcleo só. Um núcleo só, vamos imaginar que caísse pra caramba. Ó, eu tenho um núcleo trabalhando a 5. Se eu colocar 2, ele trabalha a 4. Beleza? 1 é 5 GHz. Se eu colocar 2, ele é 2 de 4. 2 de 4 é 4 mais 4, dá 8. Então, 8 é melhor que 5. Entenderam? Não chega a ser o dobro, mas é melhor que um sozinho. Então, se trabalhar com várias threads, ele fica mais rápido? Fica. É o dobro? Não. Mas é quase. Ah, e se eu trabalhar com um monte de thread? Você vai ganhando esse desempenho. Por exemplo, igual esse daqui, 8 núcleos. Então, vamos fazer uma continha aqui, ó. Calc. Se você rodar um único núcleo, ele é 4.9. Só que se você rodar ele em todos os núcleos, tem 8 cores, então se eu rodar em 3.6 vezes os 8 núcleos que eu tenho disponível, é equivalente a uma máquina com 28 GHz. Que é muito melhor que o 5 ali, né? O 4.9. Concorda comigo? Então, se eu fizer um programinha que só tem uma thread, ele vai rodar em 4.9. É o máximo que eu vou conseguir rodar nesse meu computador. Meu jogo vai rodar em 4.9. Se eu pegar meu jogo e fizer 8 threads simultâneas, é como se o meu jogo rodasse em 28 GHz. Entenderam essa parte de thread? Por que não é o dobro cada vez que você divide? Então, se eu colocasse 4 threads, o cara fala, vai ficar 4 vezes mais rápido. Não fica. Porque, ó, a gente calculou aqui, deu 28. Se fosse essa ideia do 4 vezes mais rápido, no caso aqui 8 vezes, seria 4.9 vezes 8. Ele equivaleria a uma máquina de quase 40 GB. E, na verdade, ela fica com 28. Notaram como ele diminui a performance quando eu aumento o número de núcleos? Ele começa a desacelerar. Quanto mais núcleos eu coloco em paralelo, ele vai diminuindo a velocidade. Pô, professor, sacanagem. Mas é o único jeito que ela conseguiu de ganhar desempenho. Por quê? Na verdade, era para rodar os 8 núcleos, igual esse processador aqui, ó, a 3.6. É para isso que ele foi projetado. Rodar 8 núcleos a 3.6, direto. Só que qual é o problema disso? Ele sabe que a maior parte dos programadores não sabe fazer thread. Então, o que ele faz? Ele roda uma única thread. Ele sabe que você, programador, só sabe rodar uma thread por vez. Então, ele fala, putz, não tem como dar uma melhorada, porque não adianta, eu vou ter 8 núcleos de 3.6. Eu sei que o Renato não sabe programar em thread. Puta merda, não tem como dar um plus aí para o meu computador ficar mais rápido? Tem, que é esse que ele chama de booster. O que ele faz? Desliga os núcleos que não está rodando, pega um único núcleo e faz um overclock dele. Passa ele para 3.9. Porque ele sabe que só vai rodar um programa por vez mesmo. É uma única thread. Então, eu faço um overclock de um núcleo e desligo os outros. Aí a energia dos outros, o calor que os outros iam expender, eu passo tudo para um núcleo só. Então ele trabalha overclockado. Entenderam a brincadeira da Intel e da AMD? Também faz a mesma coisa? O Juan colocou aqui, ó, que ele já viu alguns testes nos processadores
com menos threads, tem o mesmo desempenho até maior que outros. É isso daí. Threads não, você quer dizer frequência, né? Que o processador não é... até pode ser vários núcleos, né? Às vezes você tem lá, dependendo da sua aplicação, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma máquina com um único core ou dual core, 2 núcleos, a 6 GHz. 6. Tudo bem? E eu tenho esse i7 aqui com 8 núcleos a 3.6. Se você fez um programa que é uma única thread e for testar nesse sistema, o clock vai falar mais alto, porque só roda num núcleo mesmo. Aqui eu tenho um núcleo de 6 e aqui eu tenho um núcleo de 3.6. O de 6 vai ser mais rápido que o de 3.6. Aí você vai falar, pô, mas eu tenho uma máquina aqui, então ela é mais rápida? Dependente depende muito do programa que você está rodando. Se o seu programa é um programa multithread, que foi dividido certinho em um monte de threads, aí ele vai usar todo o potencial do seu computador. Ficou claro? Esclareceu essa parte? Para quem gosta de comprar computador aí, para não ficar comprando um monte de coisa e nem saber para que está comprando. Às vezes, dependendo da pessoa, você paga caro e não tem benefício. Você fala, nossa, eu paguei tão caro para comprar esse i7 e meu amigo tem um i5, dele é mais rápido. Compra porque tem luzinha. Exatamente. Aí o cara fala, meu, por que o dele é mais rápido? Depende do que você vai rodar. Para poder rodar o Word provavelmente vai rodar uma thread. Ele roda mais de uma thread. Umas 2, no máximo 3. Mas geralmente é uma. Aí você compra o Word, compra uma máquina, um i9 e fala, nossa, o meu Word vai ficar super rápido. O que vai ter de surpresa? Não vai ter diferença nenhuma do i3 para rodar o Word. Isso vocês sabiam, vocês já tinham aula de arquitetura, já viram isso em arquitetura, creio eu. Não foi? Todo mundo já teve aula de arquitetura de computadores aqui? Vocês aprenderam isso daí? Ok? Então agora, para quem não se lembrava ou não sabia, é por isso que é aqueles 2 números que aparecem no seu processador. É quando tem um único núcleo e quando tem vários núcleos rodando ao mesmo tempo. Então cada um tem uma velocidade diferente. Isso daí é coisa da Intel. Intel, AMD também acho que tem esse negócio de booster. O que é o booster? Um overclock que ele desliga os outros. Sabendo que você, programador, ou a grande maioria do programador, é ruim e só faz uma única thread. Joia? Então, vamos voltar lá então. Já que a gente já descobriu isso, agora vamos voltar então ao nosso texto. Então, frequentemente, você precisa implementar os seus próprios threads, dividir o seu programa em threads. Legal, agora eu vou saber dividir. Sim. Isso é feito de um método run das threads específicas quando você cria lá dentro. Então, a classe thread implementa uma thread e não faz nada se o run estiver vazio. Então, dentro de cada thread, o que tiver dentro do run é o que ele vai executar. Tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, aqui tem um exemplo de um sistema multithread. Não interessa muito aqui o que vai fazer. Então, a thread vai ser essa daqui, ó. Eu vou criar uma thread chamada Simple Thread e que ela vai fazer lá, vai atribuir alguma coisa lá dentro, vai executar alguma coisa ali dentro. Tudo bem? Então, vai atribuir o nome da thread e ele vai executar o que tiver dentro do run dela. Ó. Então, criei uma thread, atribuo o nome para ela e ela vai executar toda a programação que tiver dentro do run. Esse run está dentro dessa thread. Ó. Tá vendo uma classe thread aqui que estou criando? Ó.
Então, o run pertence a tudo isso daqui, ó. Tudo que está dentro da minha classe. Tudo que está entre o abre colchete e o fecha colchete, ó. Tudo isso daí ele vai ser executado. Tudo que tiver dentro do run, ele vai executar. Aí aqui dentro, eu vou fazer lá dentro um for ali dentro. Ele vai ficar imprimindo lá o nome da thread várias vezes dentro de um laço. Tudo bem? Ele vai ficar fazendo um laço, vai ficar imprimindo ali dentro. Ok? Beleza até aqui? Então eu criei um programinha que fica pegando o nome da thread e fica imprimindo ali dentro. Joia? Então ele vai imprimindo lá, e vai ficar imprimindo. Cada thread ele vai ficando cada vez mais lenta. Ele faz um try lá que ele deixa cada vez mais lento o sistema para você poder ver que ele está executando em paralelo. Tudo bem? Então o que a gente vai ver ali dentro? O método construtor, que é esse daqui, ó, que é o mesmo nome aqui, ó. Então o nome que tiver aqui é o nome que eu vou pôr aqui, ó. É o mesmo nome. Tem que ter o mesmo nome. Você, o que mais que você vai ter? O nome desse negócio é obtido através do getName. Então aqui tem uma função chamada getName, que ela vai pegar isso daqui, que é o super. Tudo bem? Tá vendo aqui, ó, o getName da minha aplicação. E vai chamar, vai mostrar isso na tela. Então ele vai ficar imprimindo o nome da minha thread lá na tela. Toda hora. Tudo bem? O start é usado para iniciar a thread, então tudo que tiver aqui dentro. Aí aqui não executou ainda. Para mim executar eu tenho que ter um start. Tem que ter lá no programa principal uma linha de comando chamada start. Aqui não tem ainda. Isso daqui eu só criei o programa. Isso daqui é o programa que vai ser executado em paralelo. Tudo bem? Aí, lá no programa principal, ó, lá no main, você cria ela, você criou uma thread chamada Jamaica e dá start. O que vai acontecer quando eu rodar isso daí, pessoal? Ele vai ficar escrevendo assim, ó, Jamaica 1, Jamaica 2, Jamaica 3, Jamaica 4. Então, num processador, vai ficar rodando um escrito Jamaica 1, Jamaica 2, Jamaica 3. No outro processador vai estar rodando um chamado FIG. Então o outro vai ficar falando FIG. Vai escrever FIG 1, FIG 2, FIG 3. Os dois rodando ao mesmo tempo. Então como que vai ser a saída? Como que vai ser o que ele vai gerar de saída? Vai ficar assim, ó. Rodou o primeiro processador. Aqui ó, rodou no primeiro processador. Então ele escreveu 0, né? Jamaica. Aí, hora que executou o primeiro processador aqui, ó, tem o P1 e o P2. Tem dois processadores ali, eu fiz duas threads, P1 e P2. Ele executou o P1, tá o Jamaica. E o P2 tá o Fish rodando. Então o processador 1 vai lá e imprime lá, 0. Ele foi primeiro. Tudo bem? Aí o processador 2 imprime 0 também, 0 fish. Aí ele não volta para cá. Esse processador foi mais rápido. Ele já imprimiu 0 e já imprimiu 1 aqui do fish, ó. Ele foi mais rápido que o outro. Entenderam? A fila desse daqui, ó, do fish estava menor. Então foi 2 clientes que ele processou. Aí depois esse cara demorou, aí ele imprime 1 do Jamaica. Aí ele imprime o 2 do Jamaica. E esse 1 aqui, ó, tava demorando para terminar. Aí terminou 1. Aí vem o Fiji. Ele vai fazer o 2 do Fiji, o 3 do Fiji. Aí o 3 do Jamaica é processado. 3 do Jamaica, 4 do Jamaica. Aí o Fiji processa, 4. Enquanto isso, aqui estava processando, não estava parado não, pessoal. Todos esses intervalos aqui, ó, eles estão processando coisas. Só que está demorando aqui, ó. Demora mais que o normal aqui, ó. Está demorando bastante. Enquanto isso, o outro já fez. O que está acontecendo? Notem que ele vai sendo executado em paralelo.
E não é os dois ao mesmo tempo. Não fica 1 e 1, 0 e 0, depois 1 e 1, 2 e 2. Ele vai ficando tudo meio doidão. Ficou claro isso daí? Que os dois rodam, mas não em paralelo, ó. Num dado instante de tempo, ó, nesse exato momento de tempo aqui, ó, o 3, aqui já começou o 4, ó, já começou a imprimir o 4 nesse processador, e nesse daqui está imprimindo o 3 ainda. Ficou claro que eles não trabalham? Os dois estão exatamente no mesmo ponto? Eles estão trabalhando, cada um tem o seu programa, um independente do outro. Ficou claro esse negócio de thread? Então, como é que eu crio uma thread? Então, no meu programa eu tenho, no menu principal, lá no principal, eu chamo a thread aqui, ó, eu tenho que dar start nela. Quando ele vê essa palavra start, ó, ele vai executar o simple thread. Quem que é o simple thread? É esse cara aqui, ó, simple thread. Ele vem e executa tudo que tiver dentro do run. Ele vai lá e roda o que tiver dentro do run. Entenderam? Então eu posso criar várias threads? Posso. Cada vez que eu criar uma thread, ele vai para dentro de um dos processadores. Então aqui eu posso ter uma thread aqui, ó, uma classe chamada SimpleThread 1, SimpleThread 2, SimpleThread 3, e lá no meu programa principal, eu poderia assim, ó, SimpleThread 1, SimpleThread 2, se fosse programas totalmente diferentes um do outro. Cada um ia rodar em um processador. Ficou claro? Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza. Então, o que acontece então? A saída de cada thread se mistura uma com a outra. Então você vê que eles estão rodando em concorrente. Bem? E mesmo que tiver uma única CPU, eles não vão rodar cada um tem o seu tempo. Independente de quantas CPUs tiver, você vai ver que nunca vai dar os dois, vai rodar certinho, os dois exatamente no mesmo. Tipo, escreveu um aqui, escreveu um aqui. Dois aqui, dois aqui. Você vai ver que não é assim. Ele fica tudo meio embaralhado mesmo. E o que acontece? Quando o programa termina? Quando todas as threads terminarem. Então, enquanto tiver thread rodando, elas estão lá executando. Meu programa terminar, quando que ele vai terminar aqui, ó? Se você voltasse aqui, ó, tem duas threads rodando, ó. Tem a thread 1 e tem a thread 2. Tem duas threads rodando. Cada um está num processador. Quando que vai acabar meu projeto? Quando meu programa vai ser encerrado? Quando as duas terminarem. Às vezes a primeira aqui terminou. Essa primeira thread vai lá e acaba ela. Zerou. Acabou o programa. Só que a outra thread ainda está funcionando. Então o seu programa não termina. Ele fica lá aguardando a outra thread terminar. Quando a outra thread terminar, aí o seu programa encerra definitivo. Aí ele sai. Seu programa fecha. Entenderam? Então, na teoria, você faz um programa multithread. Se você clica no fechar, ele não fecha, teoricamente, o sistema. Ele só vai fechar quando a thread terminar, quando todas as threads terminarem. Mesmo que você fechar a tela, não tem mais tela para o usuário ver, mas ele continua processando lá dentro, até terminar o que ele foi projetado para fazer. Entenderam? Alguma dúvida até aqui?
Nenhuma? Beleza. Então, todo mundo está colocando aí que não teve dúvida nenhuma. Então, ótimo. Bem, isso é o que a gente tinha de falar de sistema com várias threads. Então, hoje a gente matou essa parte de thread e amanhã a gente começa a verificar a parte de gerenciamento de memória. Professor, mas foi muito rapidinho. Eu sei que a gente tem pouco tempo, pessoal. Não sei se notaram, já a hora já é 8 e pouco já. Então, não deu tempo para poder fazer isso. Eu vou fazer um desafio para vocês de fazer e aprender a programar um sisteminha multithread. Então, qual que vai ser o desafio, valendo uma nota? Vocês fazerem um programinha, primeiro sem usar thread, uma tripa só, e depois fazer um programinha multithread, para ver e testar que faça a mesma coisa. Testar a velocidade de um e de outro para ver se melhora ou não. E depois eu mostro um funcionando para vocês verem como é que faria isso daí. Tudo bem? Então eu vou colocar uma atividade para vocês tentarem fazer isso daí e depois eu mostro ele como ficaria esse programa. Um exemplo de um programa desse. Então vocês podem fazer no que quiser, em Java, em C, em que você quiserem. Beleza? E depois eu mostro um programinha equivalente desse daí para vocês verem como que era a programação, para quem não conseguiu. Então eu vou criar essa atividade lá, ó, no EAD. Não é aqui. Cadê você? Tá aqui o EAD. Então eu vou criar uma nova atividade aqui, que é... Ixi, ficou tudo preto aqui. Uma tarefa. Então, ó, eu vou adicionar uma nova tarefa, que vai ser o desafio do thread. Beleza? Então, construir 2 programas na linguagem que você desejar. Então, um dos programas, são 2 programas. O primeiro, faça os cálculos usando uma única thread. Faça os cálculos usando uma única thread. Tudo bem? Então, o primeiro programa você vai usar uma única thread. 2, você vai fazer um programa usando várias threads. Quantas, pessoal? Eu aconselho a colocar o número de threads do seu computador. Por exemplo, quantos processadores você tem? Eu tenho 4 núcleos. Então, eu coloco 4 threads. Tudo bem? O que vocês vão entregar? Entregar os fontes e o print da execução. Tudo bem? Vou mostrar que vocês testaram ele. Vou mostrar que o negócio funcionou. Beleza? Detalhe isso daqui. Sugestão. Vocês poderiam fazer, por exemplo, para calcular o Fibonacci.
ou com C, burro. Você viu falar da série de Fibonacci? A série de Fibonacci? Que é assim, ó. Cada número, ele soma com o anterior. 0 e 1 dá 1. Aí ele pega esse 1 mais 1, 2. Aí o 2 mais 1, 3. Aí o que vai pegar? Sempre ele pega o anterior, ó. 2 mais 3, 5. Aí vem aqui para baixo. 3 mais 5, 8. Aí cai no de baixo. 5 mais 8, 13. E assim vai. Então isso daí é uma série de Fibonacci. Tudo bem? Então, eu faria isso daí. Uma sugestão, série de Fibonacci. É um que dá para vocês terem o algoritmo dele, você acha na internet. Tanto o algoritmo sequencial, como um algoritmo dividindo em vários núcleos. Processamento paralelo. Então eu posso fazer, por exemplo, eu calculo de tanto a tanto em um, tanto a tanto em outro, sei lá, é uma ideia. Sugestão. Se quiser pegar outra coisa, pode fazer também. Beleza? Então, eu ia colocar aqui Fibonacci, mas aí sugestão, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu vou permitir agora e vou habilitar a entrega para uma semana. Então, tem uma atividade lá, então, que seria esse desafio do thread. Joia? Todos entenderam? Alguma dúvida? Então, beleza. Pode ser na linguagem que né, Hã? professor? Pode ser na linguagem que vocês Pode quiserem. ser na linguagem que quiser, né? Java, C. Java, C, tá, entendi. o que vocês quiserem. Vocês vão dar o print na tela, né? Por que isso? Porque pode ser que vocês escolham uma linguagem que eu não tenho instalada no meu computador. Então, mesmo que você mandar o fonte, eu não vou conseguir compilar porque eu não tenho instalado a versão que você usou. Entendeu? Às vezes o cara fala, eu tenho uma linguagem nova chamada ABC, eu posso usar? Pode, mas só que eu não tenho o ABC instalado na minha máquina. Por isso que eu tenho print de tela. De um e do outro para comparar a velocidade. Joia? Ficou claro? Então nós vamos fazer a chamadinha. Chamada linda. Meus documentos. Aula de hoje, sistemas operacionais, acessar diário. E vamos nós. Aula de thread. Augusto. Augusto. Não? Bianca. Bianca está presente. Bruno Aparecido. Não? Bruno Henrique. Presente, professor. Carlos Henrique. Carlos Henrique. Presente. Ciro. Ciro. Não? Edivaldo. Eric. Gabriel Vitor. Não? Guilherme. Gustavo Silva. Iago.
Igor Andrade, e Juan, Isaac, Isis, não, Ítalo, Isabela, Jaine, Jéssica, não, Jonathan, José Augusto, Juan, Leandro, Letícia, Luana, Lucas Antônio, Lucas Viana, Lucas Vinícius, Luiz Davi, vai lá, Gabriel, Vitor, Lucas Davi, oh, desculpa, não estava falando, Lucas, não, Lucas Vinícius já foi, né? Já. Luiz Davi, desculpa, tô ficando louco. Luiz Davi, não. Marcos Vinícius, Mariana, Pedro Henrique, Priscila, Vanessa, Vitor Camilo, Vitório, Vanderlon, e Luiz Davi também está aí. Luiz Davi, por exemplo. Vanderlon, tá aí? Não falou nada, acho que não. Faltou alguém? Então, ó, não falta. Estão Vanderlon, o Pedro Henrique, o Luiz Antônio, a Jéssica, a Isis, o Ciro, o Bruno Aparecido. Algum desses estão aí? Não? Então, beleza. Pessoal, é isso que eu tinha que passar hoje. Se alguém tiver mais uma dúvida, estou disponível. A Jéssica está sem internet. Aconteceu alguma coisa, será? Beleza. Então, deixa eu colocar. Mas ela está sem internet, mas aí então ela faz o seguinte: ela assiste e depois me avisa que eu vou conferir lá, que eu vou postar esse vídeo. Então, se ela está sem internet, ela está sem como assistir. Então, primeiro ela assiste e depois me avisa que aí ele fica marcado como ela assistiu.
Então, Jéssica, se você vai ver esse vídeo depois, você me avisa a hora que assistir para poder colocar presença. Joia? Mais alguma dúvida? Se não tiver dúvidas, por hoje é só. Aí até amanhã. Uma boa noite e não esqueça que vocês têm tarefa para fazer. Pode falar a dúvida. Deixa eu parar a gravação aqui. Boa noite, até amanhã. Professor, Pode falar. eu estou no trabalho lá no grupo do Lucas, da Jaine, que a gente está com o web